Irmãos, que a graça e paz do Senhor Jesus seja com cada um de vós. Eu venho aqui trazer uma palavra, espero que seja uma palavra de edificação, uma palavra que possa nos edificar. Encontra lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 12 em diante, que diz: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. No outro dia, lá no versículo 20, diz: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. Irmãos, a figueira na Bíblia, em muitas das vezes, ela representa o povo escolhido, o povo de Deus. E nessa passagem aqui não é diferente. E uma particularidade da figueira é que ela produz os seus frutos antes ou juntamente com as folhas. E quando Jesus, com fome, viu de longe aquela figueira toda folhada, então ele imaginou, acreditava ele que ali tinha frutos, ali tinha figos. E chegando lá, só achou folhas. E trazendo para nós, não podemos viver só de aparência. Não podemos viver só de aparência de cristãos. Devemos produzir frutos, como está escrito em Mateus 13, na parábola do semeador. Um produz 100, outro 60 e outro a 30. Também em Tiago, lá no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 17, diz: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, irmãos, vemos aqui que a fé sem obras é morta, e que a figueira sem frutos é inútil. Então, que possamos viver conforme a vontade de Deus, viver um evangelho genuíno, evangelho verdadeiro, ser verdadeiros cristãos, buscando nos santificar, afastando dos pecados, das concupiscências da carne, das práticas imorais, pois o pecado é inimigo de Deus. E de que adianta dizermos que temos fé em Deus e vivermos de uma forma que Ele não se agrada, indo contra os seus princípios? Uma fé morta, que adianta ter uma fé sem obras, uma fé morta? Do que adianta também sermos uma figueira que não produz frutos, uma figueira sem figos? Então, irmãos, que possamos nos converter verdadeiramente a Cristo, nosso Senhor e Salvador, e sermos verdadeiros cristãos, produzindo bons frutos, e que o nosso viver, a forma como nós vivemos, seja o nosso melhor testemunho. E que Deus nos abençoe e nos dê entendimento, nos dê sabedoria conforme a sua vontade. E amém. Fique na paz.